Amém, queridos. Graça e paz a todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E, como eu já disse e repito, né? Eu não sei de nada, não sou nada, não tenho nada. Mas o Deus a qual nós servimos tem tudo, pode tudo e é. E isso nos basta, né? De entendermos que nós somos só manuseios nas mãos dele. E que toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração seja para ele. E o Senhor tem ministrado algo grandemente ao meu coração, que acredito que é propício em todos os tempos. Quando a gente pensa nisso, quando a gente se retrata para isso, né? E se eu fosse colocar um título nessa mensagem de hoje, eu colocaria assim, até escrevi aqui. Quanto mais improvável é eu e você, mais o Senhor quer. Quanto mais nós achamos que somos improváveis na obra do Senhor, somos improváveis naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, quanto mais nós nos achamos pequenos, que realmente somos, grande é Ele. Mas quanto mais vamos nos menosprezando, vamos nos achando que não podemos, vamos pensando que não conseguimos, vamos nos amedrontando com algumas coisas que têm nos assolado. Mas é esse povo que o Senhor tem escolhido para fazer o ID, seja na ministração, seja no louvor, seja abrindo uma porta. Ou você já viu Deus escolher alguém que está de melebebo, como dizem no popular, água de coco, se balançando numa rede, só esperando que venha, né? A gente sempre observa que aqueles que o Senhor tem um chamado, a gente observa que realmente são pessoas que têm afazeres, atarefado realmente com algumas coisas. E por nós nos reportarmos a isso, a olharmos com os nossos olhos carnais, nós nos amedrontamos, nós ficamos realmente com receio de fazer aquilo que Deus tem proporcionado. E o que Deus ministrava no meu coração se encontra em Jeremias, né? Bem fácil de deduzir o porquê que Deus traz essa mensagem, né, para nós essa madrugada sobre Jeremias. Um profeta que Deus o escolheu sem nem mesmo ele saber que seria escolhido, assim como eu e você. Mas Jeremias tem algo profundo a nos falar, porque antes que Jeremias existisse, tudo foi antes que Jeremias pudesse observar, porque muitos nós temos um chamado depois de 20 anos, depois de 30 anos, alguns até com seus 40, 50, como eu já ouvi alguém dizer para mim assim, como eu gostaria de ter conhecido esse Deus antes, como eu gostaria de ter tempo para fazer a obra do Senhor há muito tempo atrás, né? E Jeremias, quando nós vamos observar, nós entendemos que Jeremias, mesmo antes, ainda no ventre, oh glória, oh coisa linda, para ser formado, para que os seus ossinhos fossem transformados num ser vivo, Deus já tinha o chamado, Deus já tinha o escolhido para tal tarefa, para tal coisa. E acredito que por isso que Deus disse, quanto mais improvável, quanto mais temeroso, quanto mais achando que você não pode, pensando que você não sabe, com medo de fazer algumas coisas que Deus tem proporcionado no tempo presente, na minha, na sua vida, mas Deus nos usa. E para que não fique só em minhas palavras, eu vou ler o capítulo 1 de Jeremias, que nos diz assim, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, me dizendo, antes que eu formasse no ventre, eu te conheci,
E antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque sou ainda uma criança. Mas o Senhor me disse assim: Não digas que és uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, tu dirás. Aleluia. Isso veio de encontro ao meu coração, de saber que eu sou, ou talvez eu era, alguém tão improvável, alguém tão sem perspectiva, posso dizer assim, de algo grandioso, de algo lindo da parte do Senhor. E quando nós vamos observar o quanto Deus tem se manuseado de mim e de você, nós observamos que nós somos sim pedras preciosas, somos sim pessoas que o Senhor escolheu a dedo, ainda sendo formado no ventre da nossa mãe. Louvado seja Deus. Porque nesse texto nós aprendemos que Jeremias, ele teve esse chamado, ele recebeu esse chamado da parte do Senhor. E o lindo é que não veio a Jeremias qualquer palavra, não veio a Jeremias qualquer edital, não veio a Jeremias qualquer fala de alguém. Foi a fala do grande, foi a fala do poderoso, foi a fala daquele que o criou, que o formou. Aleluia. Veio a ele dizendo palavras que ele teria um chamado, que ele seria manuseado, que ele seria usado em tempos tenebrosos. Assim como eu e você somos usados em tempos difíceis, em tempos diferentes, em tempos que as pessoas não querem ouvir. Não ouvir da minha parte, mas ouvir da parte do Senhor. Entender que o Senhor tem algo sobre a vida dessas pessoas. Entender que o Senhor se manuseia de mim e você, para que nós possamos fazer aquilo que Deus tem determinado para que façamos. E o lindo do Senhor é que não importa o lugar, não importa o tempo, não importa o momento, não importa a circunstância, não importa, queridos. O Senhor mesmo vendo todas essas coisas, o Senhor mesmo conhecendo e sabendo como está a nossa vida, conhecendo o nosso íntimo, o nosso profundo, o nosso oculto, Deus não deixa de se manusear de mim e de você. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa sobre a vida de uma comunidade, sobre a vida da casa de alguém, sobre a vida de alguém, sobre o ministério de alguém, Deus não se importa com nada dessas coisas. Deus te usa da mesma forma. Deus te pega de uma forma, porque Ele sabe a intenção e o desejo do coração de estarmos fazendo aquilo que Ele tem determinado para que nós façamos. Quantas vezes, queridos, o Senhor não ministra algo no nosso coração e nós ficamos temerosos em fazer. Quantas vezes, querido, o Senhor manda nós ir, nós temos medo e receio de ir, porque nós olhamos com os nossos olhos carnais e observamos o homem. Aleluia. Mas o Senhor, nessa madrugada, dizia assim para mim: não temas o homem, porque veio sobre ti, não foi qualquer palavra, sobre ti veio a minha palavra, que tem poder, que é eficaz, que é capaz de quebrar o jugo, que derruba a muralha, que quebra cadeado, que desfaz toda a artimanha do inimigo, para que tão somente você seja manuseada sobre a minha palavra. E veio a mim a palavra do Senhor, e veio a Rosilene, e veio a Damião, e veio a Lúcia, e veio a Glauber, e veio a outros que estão com a câmera desligada, que eu não estou vendo. Mas veio a nós a palavra do Senhor, uma palavra tão forte, tão poderosa, que ninguém pode arrancar de nós, que ninguém pode impedir esse agir que Deus está fazendo sobre a mim, sobre a tua vida. E quando eu comecei a entender tudo isso, todo esse contexto, e como nós sabemos que a palavra do Senhor ela é direcionada ao nosso coração para que nós possamos repassar a outros, eu comecei a indagar. É bem verdade, Senhor, que a tua palavra veio sobre mim, mas ainda me vejo, não no contexto, mas ainda me vejo em algumas situações agindo como Jeremias. E o Senhor me fazia lembrar de Ezequiel, o Senhor fazia me lembrar de Isaías e tantos outros,
a forma do chamado que eles foram para o Senhor, a forma de como o Senhor se manuseou para que aqueles homens pudessem entender que não era qualquer um chamado, era um chamado, que mesmo alguns olhando para mim e para você, achando que nós somos improváveis, Deus se manuseia dos improváveis para tornar provável. Para mostrar não que eu e você sabemos, nem que eu e você somos, para mostrar que Deus se manuseia de você como vaso, de você como pessoa, de você como instrumento, de você como aquele que tem já no coração o desejo ardente de fazer aquilo que Deus tem determinado. E o mais lindo de todo esse contexto, quando eu comecei a entender que quando ele dizia que assim veio a minha palavra do Senhor, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ei, queridos, ele nos consagrou para uma obra. Ele nos consagrou para que nós pudéssemos estar fazendo aquilo que ele tem por realizar na minha e na tua vida. É uma grande obra e por isso nós não podemos parar, por isso nós não podemos paralisar. O Senhor tem pressa em fazer, o Senhor tem pressa em agir e é eu e você que vamos ser manuseados nesse tempo difícil. Aleluia. No 7 do capítulo 1 do Jeremias, diz assim: mas o Senhor me disse, não digas que és uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar falar, tu falarás e dirás. Aleluia. Não temas diante deles, porque eu, o Senhor, sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Isso é muito lindo de ouvir da parte do Senhor. Porque quantas vezes, queridos, nós vamos a um lugar que às vezes nem conhecemos as pessoas que nos chamam para ministrar a palavra. E nós temos aquele receio. Quem não? Quem nunca teve? Mas é promessa do Senhor sobre a mim, sobre a tua vida, de sermos santificados. Aleluia, Jesus. E aquele que Deus abençoa, não tem quem amaldiçoe. Os profetas lá, né, Balaão, queria tanto amaldiçoar o povo do Senhor. E por último ele declarou, como é que eu posso amaldiçoar o povo que Deus já abençoou? Aleluia, não tem como, queridos. É abençoado e acabou. Somos filhos e acabou. Somos vasos e acabou. Somos manuseados pelo Senhor e ponto final. Não tem quem tire isso de nós, porque o próprio Deus, ele se responsabiliza de dizer para Jeremias, eu te formei desde o ventre da tua mãe, te santifiquei. É desde o ventre, não foi há poucos anos onde qual eu percebi que Deus queria esse ministério na minha vida, não. Ainda estava no ventre da minha mãe quando Deus disse, vou te santificar para tal obra, e tal dia, e tal horário, e tal momento, e tal circunstância, te usarei. Por isso não temas, aleluia, porque eu estou contigo, porque eu te livrarei, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. No 4, o Senhor diz, no 4, Jeremias diz, assim veio a mim a palavra do Senhor. Aqui foi Jeremias dizendo que a palavra veio até a ele. Aleluia. No 9, estendeu o Senhor e disse a Jeremias, ei, isso é muito lindo, porque uma hora eu entendo que veio sobre mim a palavra, outra hora é o próprio dizendo, outra hora é o próprio tocando, outra hora é o próprio colocando em mim, é me enxertando, é dizendo, você foi chamada para tal obra, você foi santificada, porque eu já tinha te escolhido no ventre da tua mãe, e agora eu ponho na tua boca as minhas palavras, porque não é qualquer palavra, não é qualquer coisa, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o que querem que a gente diga, é sobre ele, é por ele, é para ele que são todas as coisas, e é ministrada a palavra dele. Oh, glória!
E quando nós vamos observando todas essas coisas, nós vamos entendendo que realmente não somos nós. Nós não teríamos condições de fazer essas coisas. Nós não teríamos condições de abrir a boca e falar do grande, falar do rei, falar do mestre, falar do Senhor. É quando a gente percebe que ele se manuseia do vaso e manda o vaso descer, e manda o vaso falar, e manda o vaso dizer essas coisas, e nós vamos percebendo que é a palavra que veio sobre nós, que é a palavra que ele colocou na minha e na tua boca. Quando nós percebemos todas essas coisas, nós vamos entendendo o porquê de tantas coisas que temos passado, de tantas tribulações, de tantas aflições. Acho lindo porque o Senhor não nos enganou sobre essas aflições, mas também acho perfeito quando o Senhor diz que nós tínhamos que ter um bom ânimo. É ânimo no pastor? É ânimo no irmão? Não. É ânimo no Senhor, é ânimo na palavra, que por ela já somos santificados, que por ela já somos alimentados, oh glória. É por ela que nós vamos, é por ela que nós enfrentamos, porque o Senhor diz, eu te santifiquei. Eu não fui santificada por qualquer um, você não foi santificado por qualquer um, você foi santificado pelo Santo dos Santos. Aleluia, é por isso que você vai, é por isso que eu vou, porque quem vai à frente é o general, quem vai à frente é aquele que tem um chamado nas mãos sobre a minha e sobre a tua vida. E quanto mais você se sente improvável, mais Deus se manuseia de você. Quanto mais você sente, ou você acha, ou você pensa que não pode, Deus faz acontecer com que você possa, com que você faça, porque o mérito não é meu e nem é teu, o mérito é do Senhor. A glória dele ele não dará a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim no 10, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Queridos, vocês já analisaram estes versos? O Senhor dá o direito a mim e a você de colocar as coisas em alguns detalhes, ou até mesmo de colocar os pontos nos is através de mim e de você. Deus libera sobre a mim e sobre a tua vida, que em alguns casos nós vamos ter que agir diferente. Deus nos mostra que algumas vezes nós vamos ter que exortar alguém, exortar uma situação, exortar uma questão. Claro que com amor, mas o Senhor libera sobre a mim e sobre a tua vida, que Ele fará com que eu e você, Ele nos dará o poder desta palavra, que não é minha nem é tua, é dele. Mas Ele diz que em alguns momentos você vai derribar, em algum momento você vai destruir. Essa destruição que Deus falava para Jeremias e nos fala hoje, não é para que você destrua uma situação, mas é para que a palavra, quando ela entrar em ação, o mal seja destruído, o mal seja derribado, o mal seja lançado por terra. Através de quem? Através da palavra liberada pela mim e pela tua boca. Mas também o Senhor nos dá condições, e o Senhor traz para nós, que nós edificaremos, oh glória, que nós plantaremos, oh aleluia. Isso é muito lindo, porque é um direito que o Senhor nos dá. É algo que o Senhor libera para nós, que nós sabemos que não temos noção de fazer isso. Mas mesmo assim, o Senhor diz que olha para nós, põe nós sobre nações, põe nós sobre reinos. Aleluia. Não sei quais as nações que você tem ido. Eu não sei quais são os reinos que você tem vivido, tem ido até estes lugares, mas o Senhor vai te dar poder. O Senhor vai te dar poder de arrancar algumas coisas que está fazendo mal àquela nação. O Senhor vai colocar em você palavras para que possam ser derribadas através do poder da palavra dele. Aleluia. Para destruir o mal que está assolado em alguns lugares onde a planta do nosso pé pisar.
Mas também o Senhor diz que nós vamos edificar. Há lugares que está esperando por mim, por você, para ser edificado através da palavra. Há lugar que está esperando por mim, por você, para que palavras possam sair da nossa boca, para que alguns possam ser edificados sobre a palavra do Senhor. É por isso que o Senhor dá esse direito, porque o Senhor, quando diz para mim e para você que a palavra dele veio de encontro a nós, já liberou sobre nós, é para que nós possamos se manusear desta palavra e fazer algo que o Senhor tem por fazer no lugar onde nós formos colocados. Aleluia. No 11 diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, oh glória, ei, ele te escolheu, oh glória. Ele te santificou, oh glória, desde o ventre da tua mãe, oh glória. Ele te formou no ventre, oh glória. Ele já te conhecia desde lá, oh glória. Aleluia. Aí você, aleluia, louvado seja Deus, disse assim: eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei ir, aleluia. Aí o Senhor disse para mim e para você: não digas que você não sabe, não digas que você não pode, não digas que você não vá. Aí o Senhor, para completar, o Senhor vai e traz a palavra até você. Aleluia. Mas, além disso, o Senhor te dá poder através da palavra para derribar e para edificar. Aleluia. Mas aí ele diz assim: ainda veio a minha palavra do Senhor. Jeremias dizendo que veio a palavra do Senhor, ainda faz uma pergunta: o que veio, Jeremias? Aleluia. E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Querido, e sabe o que é isso? É Deus dizendo assim: o que tu estás vendo, Glauber? O que estás vendo, Damião, Rosilene? O que estás vendo, Alcione? E que eu e você possamos responder: Senhor, estou vendo aquilo que o Senhor já viu sobre a mim e sobre o meu ministério. É como se fosse, não, é conciliação do que Deus vê para mim e para a tua vida. É nós entendermos de que estamos na mesma visão, estamos no mesmo alinhamento, estamos na mesma concepção daquilo que Deus faz a mim e a você essa pergunta: o que tu estás vendo, Alcione? O que é que tu estás observando? Senhor, eu estou observando que a tua palavra veio sobre mim e através da tua palavra eu quero liberar. Aleluia. E quando eu comecei a entender todo esse contexto, onde o Senhor trazia para mim: o que tu vês? Te chamei, te santifiquei, te coloquei de pé, te disse que teria um ministério para que tu pudesse concluir. Mas o que tu vês? O que é que sai? Que essência é essa? O que traz para a tua vida? Como é que tu estás vendo todas essas coisas a qual te falei? E eu preciso alinhar o que o Senhor tem colocado sobre a minha vida para que eu tenha a mesma visão e concluir todas essas coisas com a visão de Deus para a minha vida. E saber que, por mais que alguns achem que eu sou improvável, eu não preciso que alguns achem. Eu preciso ir tendo a mesma visão que o Senhor colocou para que eu veja, tendo o mesmo entendimento daquilo que Deus fez com que eu enxergasse através da visão espiritual sobre a minha vida. Quando nós observamos, Jeremias, ele tinha visões, louvado seja Deus. Mas também quando nós observamos, o profeta Ezequiel também tinha visões. Só que o profeta Ezequiel tinha visões visual. E aqui Jeremias era como se fosse algo, era como se fosse, não, é como se é para a gente, algo espetacular, algo fenomenal. É Deus falando, é Deus ministrando, é Deus mandando, é Deus ordenando, é Deus falando. E quantas vezes, querido, ouvimos a voz do Senhor e ficamos estacionados? Quantas vezes ouvimos não temas e continuamos com medo? Quantas vezes ouvimos: tu foi santificada para tal obra, tu foste chamada para tal trabalho, tu foste ministrado para tal ministério,
E muitas vezes nós ficamos como Jeremias. Dizemos que não sabemos, que não temos como ir, porque somos ainda tão criança, não criança em ser menor de idade, mas criança em não saber falar com eloquência, criança em não saber se comportar na frente de outras pessoas, criança em não ter o entendimento de, talvez possa dizer, eu não sei falar na frente de algumas pessoas que possa trazer o entendimento da palavra do Senhor. Mas, queridos, isso não depende de mim, de você. Se eu e você estivermos dentro do contexto da busca, aleluia, inconstante, persistente, perseverante, o Senhor vai se manusear do vaso. O Senhor vai falar através da boca do vaso. Louvado seja Deus. É por isso que quando nós vamos adentrando nos outros versículos, nos outros capítulos, o Senhor mostra a Jeremias, lá no 17 ou 18, se eu não me engano, como se gira um vaso, como se faz um vaso. Ele manda que desça. Ele não diz assim, você precisa estar de cima, você precisa estar só olhando de cima, porque eu vou ditar tudo direitinho, aí você vai só abrir a boca e falar. Não, você precisa descer. Você precisa buscar a qual o Senhor disse que já santificou, já deu, já mandou, já falou, já ungiu, já tocou. Oh, glória! Louvado seja Deus. Já te deu a mesma visão que ele. Aí você desce. Aí, além da visão falada, você agora vai ver a visão visual mesmo. Vai estar lá observando o vaso na mão do oleiro, girando, rodando. Mas às vezes aparecem algumas rachadurazinhas, às vezes o vaso tem que se quebrar, não é o Senhor que quebra, é nós que nos quebramos na mão dele para que nós possamos nos ser refeito para essa tal obra, para isso que o Senhor tem para com a minha e com a sua vida. Louvado seja Deus. Precisamos ter a nossa visão ampliada, louvado seja Deus. Em Gênesis 13, Deus convidou Abraão a ampliar sua visão, dizendo, levanta agora. Jeremias, ele manda descer, para que veja o trabalho do oleiro com o barro, né? Já aqui ele diz, levanta agora e os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda a terra que vês te hei de dar, aleluia, a ti e a tua semente para todo sempre. Louvado seja Deus. Sabe o que é isso? É estar alinhado com a visão do Senhor. É estar observando aquilo que Deus tem para a vida de Abraão, como Deus tem para mim e para a sua vida. É como o Senhor nos pega, nos faz entender, nos molda, nos leva a algumas circunstâncias e nos faz entender que não somos manuseados por nós próprios, mas nós temos um dono, nós temos alguém que se manuseia do vaso, que se manuseia daquele que veio a palavra sobre a mim e sobre a tua vida, para que tão somente nós descermos primeiro, para entendermos as coordenadas, aí leva nós para Abraão, para dizer, levanta o teu olhar sobre a mensagem que eu te falei. Aleluia. E não só a ti que chegará tudo isso, mas a tua semente. Aqueles que nos rondeiam também será impactado com o chamado, com o ministério, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Por isso, queridos, o Senhor não vai deixar de se manusear da mim da tua vida, porque alguém nos acha improvável. O Senhor não vai deixar de fazer na minha e na tua vida porque alguém diz, não deixa que ela vá, não dá oportunidade a ele, põe fulano no lugar de cicrano, aí Deus levanta outra circunstância para que se manuseie de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. Estou terminando, queridos. Em Efésios 3,18, Paulo afirma que os santos devem compreender, aleluia, todo o trabalho do Senhor. E por causa desse entendimento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nem a largura, nem o comprimento, nem a altura, nem a profundidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso nos mostra e nos leva para uma visão horizontal, nos indicando que todas essas coisas, a qual eu já falei, mas mesmo se houver uma largura do tamanho que você não possa medir,
O comprimento, nem a altura que você não possa entender, nem a profundidade do que Deus tem para mim e para você nesse processo. Louvado seja Deus, nesse chamado, louvado seja o nome do Senhor. Isso nos mostra uma visão diferenciada. É por isso que Deus diz para mim e para você nessa madrugada: o que vês? O que é que tu estás vendo? Como é que tu tem observado? Como é que tu tem se deixado ser manuseado? Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, por esses dias, tem feito um chamado sobre a mim e sobre a tua vida. Né? Eu lembrando agora, ministrando e me lembrando de Rose na última vez que a gente teve a oportunidade de estar junto aqui na live, ela falando sobre a fruta que ela tinha levado no avião. E é bem certo que muitos só observam quando nós estamos com o microfone. Muitos só olham quando estamos arrumadinhos, bonitinhos, cheirosinhos, em cima de um púlpito. Louvado seja Deus. Mas não sabe a profundidade desse chamado. Não sabe o quanto o Senhor tem dito para mim e para você. O que tu estás vendo? Como tu tem se comportado no teu chamado? Como tu tem agido quando eu te separei, quando eu te ungi, quando eu te chamei, quando eu te toquei, quando eu deixei que a palavra minha viesse até você. Louvado seja Deus. E não precisa de muitos saberes, ou quase nenhum saber, os porquês, os praquês, ou como temos ido, ou como temos caminhado e chegado até aquele lugar. Só precisamos entender que é um chamado. E é sobre a palavra, não é sobre a minha palavra, é sobre a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. A visão que estamos falando tanto não é simplesmente de um homem de Deus que teve uma simples revelação, mas é uma experiência, aleluia, sobrenatural. E o Senhor ministrava no meu coração: como têm sido tuas experiências, filha? Como tu tem agido sobre as tuas experiências? Porque ouvimos muitas vozes, ouvimos muito chamado, ouvimos muitos direcionamentos, mas o direcionamento, o chamado, a visão que nós temos que receber, que enxertar em nós, é o chamado do Senhor, é a palavra do Senhor, é a orientação do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero terminar dizendo assim: então disse eu: Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu ainda sou uma criança. Aleluia. E o Senhor responde: não digas que és uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás. E tudo quanto eu te mandar falar, tu dirás. Aleluia. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, o grande, o soberano, o poderoso. Diz sobre a mim e sobre a tua vida nesta madrugada: não temas, porque Ele é comigo e contigo. Aonde quer que Ele mandar, tu irás. O que Ele mandar, tu falar, tu falarás. E é tão lindo quando o Senhor ministra algo assim no meu coração, porque eu digo: Senhor, logo comigo, logo eu, Senhor. Pois é, filha, te chamei para algo específico. Te chamei para algo que não foi ninguém, não foi homem que te chamou, mas foi eu, o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu termino dizendo para vocês: e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo, aleluia, sobre a minha palavra para cumprir. Se Deus liberou algo sobre a tua vida, se prepare, porque vai cumprir. Se Deus liberou algo para que eu e você façamos, se prepare, porque vamos fazer. Querendo nós ou não, iremos fazer, porque o poder não está sobre mim, muito menos sobre vocês. O poder está sobre o Senhor, que veio a nós, a palavra dele nesta madrugada. Louvado seja Deus. E se preparem, porque haverá alguns convites, haverá alguns chamados. Aí você pode dizer assim: não, mas eu estou acostumada.
eu estou acostumado, eu sempre estou ministrando, eu sempre estou pregando, eu sempre estou fazendo isso, mas há chamados diferenciados. Vai haver um chamado diferenciado sobre a mim, sobre a tua vida, porque ele vela para que a palavra dele seja cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.